Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero trazer um livro para vocês que a Companhia das Letras, na verdade, me possibilitou ler esse livro aqui pelo Kindle, que eles têm a parceria aqui com o Bookcast. E eu confesso para vocês que eu me interessei principalmente por esse livro porque um dos contos desse livro foi adaptado ao cinema, inclusive ganhou o Oscar de melhor filme internacional em 2022. O nome do filme é Drive My Car, que é o mesmo nome do conto aqui desse livro. E foi por isso que eu me interessei e pedi para a Companhia das Letras ali me possibilitar ter acesso a esse e-book. E eu li esse livro muito sem entender nada, assim, sabe? Não ter um contexto do autor. Eu não assisti o filme, que eu falei que eu me interessei pelo livro por causa do filme, acabei não assistindo o filme ainda. Fui bem no escuro, não li nada sobre o autor, é um autor novo para mim. Tenho certeza que tem um monte de gente ouvindo agora e assistindo aqui o Bookcast que já leu trocentas obras do autor e já é fã da pessoa e já tem tatuagem do cara, não sei o que, já leu todas as obras. Vai dizer que eu tô falando merda aqui quando eu tô falando do autor, mas enfim, fui bem no escuro e me surpreendi bastante com esse livro. Se foi positivamente ou negativamente, fica aí que daqui a pouco você vai entender nos próximos minutos o que eu achei desse livro, tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pela audiência, quero que vocês também, se não me seguem aqui no Spotify, por favor me sigam, clica no botão ali de seguir, a gente tá em áudio e vídeo aqui no Spotify e também no YouTube, youtube.com/bookcastoficial, é o nosso canal lá, então se inscreve aqui, se você tá assistindo no YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, comenta aqui o que você achou desse livro também, se você concorda com a minha opinião, se não concorda, enfim, para ajudar o canal aqui. E também a gente tá no Instagram, @bookcastoficial, que é a nossa conta CNPJ. Como eu falei, eu sou péssimo no Instagram, deveria estar postando mais, eu não tô nem no TikTok ainda, se eu vou pro TikTok acho que eu enlouqueço. E @DiegoSgon, que é o meu Instagram pessoal também, que lá eu posto até com mais frequência do que no @bookcastoficial, que, como eu falei, né, eu sou péssimo no Instagram, mas enfim, me segue lá se você quiser, mas principalmente me siga aqui no Spotify, aqui no YouTube também, em qualquer outra plataforma de áudio e vídeo que você esteja me vendo e me ouvindo. Deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui, é um livro muito louco, deixa eu começar pelo começo, ficha técnica, e depois eu vou dizer um pouco mais desse livro aqui, do que eu achei, beleza? O nome do livro é Homens Sem Mulheres, então pelo título do livro tu não sabe muito bem sobre o que é o livro, né? Tipo, eu tenho o nome do título do livro, eu tenho o nome de um dos contos que é Drive My Car, não consegui conectar nada com nada, né? O autor é o Haruki Murakami, eu espero que eu esteja pronunciando o nome dele certo, o Haruki Murakami, mais conhecido como Murakami, né? Depois eu fui dar uma pesquisada mais no autor. Infelizmente, o meu Kindle aqui, ele não tá com a capa dele, o desenho da capa dele aqui, então não vou poder mostrar, mas você pode ver aí na thumbnail do YouTube e também aqui, sim, aqui no Spotify também tem a capa dele, mas enfim, aqui no vídeo não vou poder mostrar, ali no Kindle aqui. E é isso, o nome do autor então, a Haruki Murakami, já escreveu diversas obras. Depois que eu li o livro, eu entendi que ele é muito famoso e tal, lá no Japão principalmente, ele tem esse estilo literário dele já é bem disseminado e bem conhecido, e falam, não, esse é o estilo Murakami de escrever e tal, então tipo, ele é super conceituado, é bem daquelas coisas que tu descobre o negócio, tu não sabia que a pessoa era tão grande como tu pensava que era, assim, sabe, tipo, meu Deus, a pessoa pensava que era um autor ali japonês e tal. Não, o cara tem trocentas obras, tem trilogia, tem filme, tem mais filme adaptado dos contos dele, das histórias dele. Então, era como é que se diz? Um ignorante quanto à existência do Murakami. Ainda bem que eu... já dando um spoiler, ainda bem que eu conheci ele. Ano original de publicação, 2014. Essa é uma outra novidade também. Eu pensava que o livro era mais antigo. Por alguma razão, não sei porquê, eu pensava que o livro era bem mais antigo. Por ser japonês e ser, daqui a pouco, pega um pouco do tradicionalismo japonês que é bem disseminado aqui na cultura ocidental, com obras e tal. Pensei que era mais antigo.
A editora, a Companhia das Letras. Então, muito obrigado, Companhia das Letras, pela parceria. Se eu conseguir falar o nome de vocês primeiro, será ótimo, né? Mas obrigado pela parceria, Companhia das Letras, com o Bookcast, por estar enviando livros aqui, por estar me possibilitando ler essas obras. Vocês têm diversos selos aqui, então fico bem feliz com essa parceria. E o livro contém 240 páginas. Não é um livro grande, mas até é um livro grande para livro de contos, né? Vamos dizer assim, tem vários contos. Então, já começando aqui com o resumo do livro. O livro conta com uma coletânea de 7 contos. Então, tem 7 contos no total. O primeiro deles sendo Drive My Car. Não, olha, perfeito. Tá ótimo, Diego. Continua assim. É Drive My Car, seu animal. Esse é o primeiro conto. E o último conto, ele termina com um conto chamado Homens Sem Mulheres. Então, não vou entrar muito no detalhe de cada conto, mas no geral, os contos eles meio que falam de solidão e o relacionamento entre homens e mulheres, principalmente nos pontos onde homens se separam das mulheres e como é que fica o homem em termos de sentimento e de vida depois que se separa de uma mulher, depois de um relacionamento amoroso, depois de ter descoberto uma traição. Então, é bem nessa vibe, assim. Cada conto conta, no caso, né? Cada conto mostra uma realidade de um homem, no caso, um homem sem mulher, no caso, né? De maneira diferente, com homens muito similares, talvez em termos de personalidade, mas cada um com sua história de separação e de, enfim, é um livro cheio, recheado de sentimentalismo aqui. E eu comecei a ler ele e eu comecei a... De novo, eu não sabia do estilo do Murakami, ainda não sei, porque eu li um livro dele só, ele tem vários. Mas a partir do momento que eu comecei a ler o primeiro conto, eu comecei a tentar encontrar simbolismos naquilo que ele estava mostrando. Por quê? Porque os contos, eu vou ser bem direto aqui, eles não têm muito começo, meio e fim, assim, sabe? Eles são histórias que, na primeira vez que eu li, assim, que eu terminava os contos, eu pensava, tá faltando alguma coisa aqui, sabe? Tá faltando um motivo desse conto existir, tá faltando um final, tá faltando um começo, tá faltando um meio. Eu fiquei meio apavorado, assim, sabe? Eu falei, pô, será que eu sou tão idiota que eu não tô entendendo esse cara? Será que só os mais top da galáxia de QI conseguem entender o que o Murakami falou quando ele falou da árvore do não sei o que, ou do carro que a pessoa tava dirigindo? Eu comecei a me questionar, tipo, porra, como assim, sabe? Só que daí, conforme eu fui lendo os contos, eu fui entendendo o eu não estar entendendo, sabe? E eu acho que o Murakami, eu obviamente vou ler mais dele, quero ler outras obras dele, mas ele brinca com isso, né? Ele foca muito mais no sentimento do que na lógica nas histórias, pelo menos eu senti isso, assim. E então eu fiquei bem feliz, assim, de entender isso, entender o que ele estava querendo dizer, mas ao mesmo tempo não entendendo e tendo esse sentimento, assim, sabe? Então eu achei bem bacana isso, de não entregar um prato feito para ti. Porque muitas vezes, com o que a gente vê hoje na mídia e tal, nas histórias de filmes e séries, é uma coisa muito mastigada para ti não correr o risco de tu não entender aquilo que o diretor ou o personagem quer te passar com aquela história. Só que aqui, o Murakami, ele conta uma história e faz com que tu chegue a conclusões de uma maneira muito subjetiva e não te prende muito, não te pega pela mão e vai te guiando, assim. E por muitas vezes, talvez na maioria das vezes, não tem nenhum sentido a existência dessas histórias. Isso acontece aqui. E às vezes, como eu falei, no começo foi um pouco frustrante. Eu tava pensando, pô, não tô entendendo o que ele tá querendo dizer com isso, sabe? Mas aí, conforme eu fui vendo, fui lendo, fui entendendo a dinâmica dos contos, o conto chegava no final e eu, beleza, chegou no final, tranquilo. Nos primeiros contos, quando chegava no final, eu ficava puto, assim, tipo, como assim? Tá no final? Não tem uma explicação a mais, não tem Eu quero que continue esse conto para eu entender o que tá acontecendo. Mas essa talvez seja a beleza desse autor, assim, ele te deixa querendo mais, assim, daquela história, daquele contexto, às vezes até cinematográfico que ele passa, assim. Outro ponto interessante que ele trata no livro muito bem
é a criação de cena dele, a criação de ambientes. Tu realmente se sente dentro da cena. E ele faz isso com poucas palavras, assim, até porque o livro não é grande, 240 páginas, sabe? Com poucas palavras tu consegue se sentir dentro da história. Tem contos aqui que foram mais marcantes para mim do que livros de 500, 600 páginas, sabe? Na questão de personagens, na questão de ambiente, na questão de dinâmica de personagens e de diálogos, assim. Então, ele tem alguma coisa, ele tem, sabe? Sabe quando tu lê alguma coisa, tu assiste um filme e tu não sabe exatamente por que tu gostou daquilo, mas tu gosta? É exatamente isso que eu senti lendo esse livro do Murakami, lendo esses contos. Pontos desconectados que no começo eu tava super estressado em tentar conectar. Depois eu comecei a ver, não, eles não precisam estar conectados. É muito mais o sentimento que tu tem ao ler o conto, em vez do final dele, do plot twist no final, de quem é o motivo de tudo isso ter acontecido, sabe? Não, são histórias mundanas, na maioria delas. Tem algumas coisas meio viajandonas, assim, sabe? Mas a maioria delas são histórias mundanas, sem nada apelando pro esotérico, que não teria problema, mas enfim, são histórias mundanas que tu consegue se relacionar com os personagens de uma maneira muito simples, assim. Tu consegue entender o motivo de eles estarem vivendo isso. Tem um conto super legal aqui, que é um dos últimos, se eu não me engano, que vou resumir demais, assim. O homem se separa da mulher e aí o homem sai da empresa que ele tá trabalhando e vai abrir um bar. E o bar é numa rua sem saída, que tem uma árvore na frente, e o bar vai pouca gente nesse bar. E do nada, no bar começa a aparecer um gato que vai lá no bar para ficar lá, para ganhar comida e tal. Daqui a pouco aparece um cliente bem misterioso que vai todo dia no bar só para ler. Ele fica lá lendo e ele não fala muito com o dono do bar, que é o personagem principal desse conto. Então, ele vai criando com essas dinâmicas assim, tão simples, mas super diretas assim, sabe? Que te deixam com um sentimento de tu interpretar aquilo, sabe? De tu interpretar, de tu... Se ele não te dá o começo e o meio e o fim, tu começa a querer dar esse começo e meio e fim, sabe? E isso é muito legal, porque ele te bota na jogada, ele vai dizer, não, eu vou te dar o mínimo de informação possível para eu conseguir fazer com que aflore algumas emoções aí na tua alma, no teu coração. E depois tu começa a crescer a história naturalmente com esse mínimo de informação que ele te dá. Então, eu fiquei muito afim de ler os outros livros dele, já fui pesquisar o autor, já vi que ele é foda, já vi que ele tem outros livros, que ele tem trilogia, que nem eu falei lá no começo, então eu fiquei muito interessado. Então, se você quer ler esse livro, eu não vou dar mais nenhum spoiler aqui, vá sem medo, assim. A única dica que eu dou é justamente não tente achar sentido em tudo, simbolismo em tudo, apesar de ter alguns simbolismos bem elaborados e escondidos ali. Não vá se preocupando em achar um significado super cerebral e tipo, nossa, ele explodiu a minha cabeça com isso. Não vai com esse intuito, vai com o intuito de ler a história e ver que tipo de emoção aquela história aflora em ti. Se é uma emoção de, porra, como assim esse cara tá deprimido desse jeito, assim, sendo que a mulher traiu ele, a mulher não queria ele mais, porra, como é que ele tá, sabe, esse tipo de emoção que tu sente lendo os contos, seja a emoção de felicidade depois, pô, esse conto aqui, ele tem um arco final bem satisfatório, que massa, tem um pouco de comédia aqui nesse livro também, por incrível que pareça, uma comédia muito estranha, mas tem sim um pouco de comédia, ele aborda muito a questão, de novo, de relacionamento de homens com mulheres, mas muito pelo lado do homem, assim. Talvez pelo autor ser homem, talvez ele tenha sofrido alguma coisa na vida dele e tal. Não sei qual é o modo de escrever desse autor, mas tem muita visão do homem, dos relacionamentos e tal, e ele fala de um certo conto lá, fala de um doutor lá que ele não se apaixona, mas depois, no final da vida dele, acontece alguma coisa que tu fica pensando, bah, que loucura isso daqui, comparando com o começo do conto, eu nunca pensava que isso aconteceria, sabe? Então, assim, é um prato cheio, assim, pra tu te surpreender, mantenha a cabeça aberta, assim, eu
erroneamente comecei a me estressar com os primeiros contos, mas conforme eu fui vendo como o autor trabalhava e a forma de escrita dele, eu fui entendendo, tipo, não, é óbvio, ele é muito sutil nas colocações dele e ele deixa o leitor definir que tipo de sentimento ele vai ter com aquilo. Então, assim, eu achei o livro muito foda, assim, muito foda mesmo, pelo que talvez eu estivesse com a expectativa bem baixa. Ele superou as minhas expectativas em 10 vezes, tanto é que eu já estou em busca de outros livros também para ler do mesmo autor que, a propósito, a Companhia das Letras, que lança o livro desse autor, pelo menos agora, nesse momento, né, aqui no Brasil. E, enfim, quero ler mais, quero estar dentro desses contos. Eu mal posso esperar para pegar um livro inteiro dele, onde ele consiga desenvolver mais, por mais que talvez ele não desenvolva tanto assim, mas eu quero voltar a viver nesses contos, assim. Tem cinematografias aqui que ele conta, assim, de ambientação e tal, que, nossa, eu me sentia do lado do personagem, assim, sabe? E meio que sentindo o que ele tava sentindo, tipo, aquele velho clichê de uma noite chuvosa, não sei o que. Ele consegue criar isso, o próprio bar que eu falei, eu tenho o bar na minha cabeça, assim, eu sei a localidade exatamente do bar, eu sei como é que ele é, a estrutura, como é que é a decoração, o tipo do gato, o tipo do... Sabe? É a maravilha que o autor faz com que a imaginação do leitor aflore, e isso te dá Tu é um agente ativo ali para a história acontecer. E isso é muito foda. Eu também fiquei bem interessado em saber como é que é o filme, o Drive My Car, porque o conto Drive My Car, ele abre o livro, e no final do conto eu fiquei assim, porra, é isso? Acabou? Como assim? Não tem nada? E eu sei que filmes têm começo, meio e fim, só que esse conto não tinha muito começo, meio e fim. Não tinha muito essa mesma estrutura de script de roteiro que a gente tá acostumado com Hollywood. Então tô muito afim de assistir esse Drive My Car, até porque ganhou o Oscar, né, de melhor filme internacional, então... e outras premiações, inclusive, então estou bem interessado, e também em ler mais do autor, por ele ser um autor japonês. Eu também me interessei bastante, eu já trouxe aqui o livro do Kitaro Isaka, que é o Trem Bala, acho que está aqui atrás, até, deixa eu ver aqui, deve estar muito escondido aqui, não sei onde é que está, o que é o Trem Bala, que também teve adaptação cinematográfica. Não assisti o filme ainda, mas o livro é muito bom, é muito bom. Então quero conhecer mais dessa cultura oriental, que é tão diferente e tem pontos de vista tão diferentes de como viver a vida, talvez de uma maneira mais leve, pelo menos é o que eu estou vendo aqui ao estarem mais em contato com a cultura oriental, até porque a gente vivi assistindo Dragon Ball Z, então sei as loucuras que a cultura oriental pode chegar, mas eu estou mais afim agora de também entender mais da cultura deles, assim, da literatura, principalmente pela literatura, claro, né, do que eles vão trazer. Então fiquei bem feliz de encontrar esse autor, de achar esse autor, e sabe quando isso me dá uma motivação muito grande para continuar lendo, sabe? Sabe aqueles livros? Tem livro que tu lê e tu fica naquela ressaca literária de, tá louco, li esse livro. Só que esse livro, eu queria ler 4, 5 livros por dia, assim, se eu pudesse, sabe? Tipo, se pudesse só ler o livro, eu poderia ler 4, 3 livros do autor em sequência, assim, de tão motivado que eu fiquei, de tão impactado que eu fiquei com essas histórias. Então é isso, um baita livro, espero que vocês tenham gostado do episódio, agradeço novamente pela audiência, se inscreva aqui no canal do YouTube, dê o joinha, comente se você já leu esse livro, se você leu outros livros do autor, por favor, me dê dicas de por onde começar, de por onde terminar. Eu tô consumindo conteúdo assim, onde é que eu começo a ler Murakami? Eu não gravei muito bem o nome do autor, mas já tô querendo devorar outros livros dele. Por onde eu começo a ler Murakami, qual é a melhor obra dele. Por favor, compartilhem comigo que eu vou ficar bem feliz. Me siga aqui também no Spotify. É só clicar aqui, se quiser me dar uma estrelinha também, eu vou ficar bem agradecido. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, por terem ouvido e ou assistido mais um episódio do Bookcast. Bookcast Oficial lá no YouTube, @Bookcast Oficial lá no YouTube, que o YouTube tem arroba agora, mas é youtube.com/Bookcast Oficial. @Bookcast Oficial no Instagram, e também no Instagram @Diego S. Gon, tá lá a minha página pessoal. E muito obrigado novamente, Companhia das Letras, pela parceria.
Espero que... tem vários livros aqui que eu ainda tenho que ler de vocês, então tô bem feliz. Eu fiquei bem feliz com esse livro. Dá pra ver aqui pela minha fala, né? Valeu, galera. Brigadão e até a próxima. Até o próximo episódio do Bookcast. Tchau, tchau.